Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Esmaga no like, participa junto com a gente. Estamos apenas começando. Esse é o Critica Brasil News, que está falando a verdade, doem quem doer. Esmaga no like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e também faça com que a gente chegue para mais pessoas. Chame todo mundo para assistir, mas antes, dê aquele joinha, se inscreva se você não é inscrito e compartilhe o vídeo para muita gente. Senhoras e senhores, hoje eu quero falar de três assuntos principais aqui. O primeiro é a questão da pesquisa, a nova pesquisa que saiu agora, e eu queria mostrar toda a pesquisa para você aqui no Critica Brasil, gente. Vamos acompanhar então essa pesquisa. Pesquisa Coeste, consultoria divulgada hoje pela Genial Investimentos, aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera as intenções de votos para presidente no primeiro turno, com 44% em um dos cenários testados, com 8 pré-candidatos. Jair Bolsonaro continua em segundo lugar com 26%. Lula aparece com menos pontos percentuais do que os seus concorrentes somados. Os demais candidatos somam 45 contra 44 de Lula. Dentro da margem de erro, porém, Lula tem possibilidade de vencer em primeiro turno. Ele varia entre 42 e 46 pontos, enquanto a soma dos adversários fica entre 43 e 47. Para que um candidato saia vencedor em primeiro turno, ele precisa ter mais votos que todos os concorrentes somados. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas de forma presencial entre os dias 10 e 13 de março. O índice de confiança, segundo o Instituto, é de 95%. A pesquisa foi contratada pelo Banco Genial e registrada no TSE. Vamos aos números aqui dessas eleições 2022. Cenário de primeiro turno, no cenário 1, Lula da Silva, 44. Jair Bolsonaro, 26. Ciro Gomes, 7. Moro, 7. João Dória, 2. André Janones, 2. Simone Tebet, 1. Indecisos, 8 e 5% aqueles que disseram que não sabem em quem vão votar, aliás, que não vão votar. Cenário número 2, no primeiro turno, Lula aparece com 45, Bolsonaro 25, Ciro Gomes 7, Moro do Podemos 6, João Dória 2, André Janones 2, Eduardo Leite 1, Simone Tebet 1, Luiz Felipe Dávila não pontuou, branco e nulo e não vai votar, somam 6%. Ainda no cenário de primeiro turno, no cenário número 3, Lula aparece com 48%, Jair Bolsonaro 28%, Ciro Gomes com 8%, Eduardo Leite 3% e branco nulo não vai votar 8%, indeciso número 4%. Esse cenário aí tirou o Moro da jogada, porque está quase certo que o Moro vai vazar da área, já que está caindo nas pesquisas sempre que sai uma nova pesquisa. Vamos ao cenário de segundo turno agora. No primeiro cenário de segundo turno, Lula da Silva aparece com 54%, Jair Bolsonaro, 32%, brancos e nulos e não vai votar, 10%, indecisos, 3%. Cenário número 2 de segundo turno, Lula da Silva, 53 pontos, Sérgio Moro, 26%, branco e nulo e não vai votar, 18%, indecisos, 3%. Aqui a gente verifica que o negócio está polarizado entre Bolsonaro e Lula, porque quando o Sérgio Moro aparece, ele recebe 26%, só que 18% não votariam nele. Esses 18% também, aí a gente pode ver uma partezinha dos que votam no Ciro e a grande maioria de que votou no Bolsonaro não votaria mais em Moro. O cenário número 3 de segundo turno, Lula da Silva aparece com 51%, Ciro Gomes 23%, brancos e nulos 22%, indecisos 4%. A gente nota aí nessa situação que o Ciro Gomes, por exemplo, fica patinando sempre contra o Lula ali, não vence. Então os cenários mostram que Lula vence todos os adversários no segundo turno e que somados nessa margem de erro, Lula pode até vencer no primeiro turno. Eu sempre tenho dito aqui para as pessoas aqui do canal Critica Brasil, que é difícil ganhar as eleições no primeiro turno aqui no Brasil. Eu não lembro quem ganhou no primeiro turno aqui. Então, teve a FHC, talvez, não sei.
mas nós não tivemos essa vitória no primeiro turno. Então, normalmente se decide no segundo turno essa questão. É claro que eu gostaria que a parada fosse decidida no primeiro turno já, mas a vida não é assim. Senhoras e senhores, esmaga nesse like, participa junto comigo do Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer, direto do olho do furacão. Olha, gente, vamos falar de uma outra notícia aqui, que é a notícia do momento. O ex-presidente Lula deu uma entrevista e perguntado se ele teme, Lula disse assim, quem sabe, pode ser. Então, e Lula também faz uma referência à milícia de Bolsonaro armada. Nós sabemos que o Bolsonaro, quando falou sobre armas e prometeu armas, ele não prometeu armas para a população. Estava prometendo armas para aqueles que se prontificam a atirar em nome dele. Bolsonaro trouxe para o Brasil uma insegurança enorme. Além de criticar as eleições, Bolsonaro também patrocinou armas para grupos armados de milícia e de milicianos. Então, a notícia é esta aqui. Olha só essa notícia. Lula teme ser assassinado durante a campanha. Essa notícia é do Metrópolis, aí assina do blog do Noblar, que fala sobre a situação do presidente Lula, que a gente sabe que essa situação da morte da Marielle, há 4 anos, ainda não solucionada. Rony Lessa está na cadeia esperando o julgamento em júri popular, e até agora nós não sabemos quem mandou realmente matar Marielle, quem foi o mandante. O Rony Lessa disse que possivelmente o escritório do crime de Adriano Magalhães da Nóbrega está por trás disso. Sempre bom lembrar que Adriano Magalhães da Nóbrega era amigo da família Bolsonaro, amigo de Flávio Bolsonaro, que tinha esposa e mãe trabalhando no gabinete do filho do Bolsonaro. E o Flávio Bolsonaro foi visitá-lo na cadeia, levando inclusive medalha para ele de honra. Este é o amigo da família, que, de acordo com o Rony Lessa, é suspeito de ter mandado matar Marielle. E aí a gente fica naquela. Mataram Marielle, os tempos são muito sombrios hoje em dia. Nós sabemos que os tempos são sombrios, não é de confiança. É por isso que o PT está querendo fazer um gigantesco esquema de segurança em torno do ex-presidente Lula e em torno de Alckmin, que possivelmente será o candidato a vice na chapa de Lula. Nós sabemos do jeito que está. Hoje em dia a gente não pode mais discutir eleição. Todo mundo se desunindo, as pessoas se xingando, é esquerda, é direita, é Lula e Bolsonaro. Ninguém mais consegue conversar e divergir. Hoje em dia todo mundo quer bater em todo mundo que tem uma opinião contrária. Quantas vezes a gente não vê isso? Então a intolerância está muito acentuada no Brasil. Nós estamos num clima de guerra, não somente na Ucrânia e na Rússia, nós estamos num clima de guerra no mundo todo. Está um clima de guerra nos Estados Unidos, um clima de guerra civil, entre aqueles que apoiam o Biden e aqueles que apoiam o Trump. Aqui no Brasil também nós temos esse ódio entre bolsonaristas e lulistas. Enfim, o mundo todo vive um clima de religiosidade fanática, de coisas assim banais que a gente já não discutia. É preciso a gente ter muita calma e é preciso a gente verificar que isso não é à toa do jeito que está. Nós não estávamos preparados para tanta informação. O celular nos tem levado a coisas assim inimagináveis. Eu nunca pensei na minha vida que estaríamos brigando por causa de ideologias. Um é a favor da guerra, outro é contra a guerra. Um é a favor da Rússia, outro é contra a Rússia. Um ama o Bolsonaro, outro odeia o Bolsonaro. Um ama o Lula, outro detesta o Lula. Gente, é uma coisa assim que eu nunca imaginei que nós iríamos ficar. Mas estamos. Estamos e precisamos de equilíbrio. Mas é muito difícil dar opinião sem ofender as pessoas hoje em dia. Antigamente, as pessoas votavam neste e naquele e depois das eleições estavam brincando, estavam dialogando. Agora a coisa não está mais naquela época, está todo mundo com muito ódio. É preciso que o PT realmente reforce, porque os bolsonaristas, inclusive, já mataram pessoas, né, por ter opinião diferente e espancam outras. A coisa está muito acirrada, é preciso manter, inclusive nós, que somos comunicadores, jornalistas, que estamos colocando a nossa cara à tapa, somos alvos constantemente de ameaças
Eu recebo ameaças todos os dias, mas é bom que a gente saiba disso e fique alerta, porque enquanto as autoridades estiverem sob o comando do próprio Bolsonaro, será difícil. Ele venceu as eleições com essa apologia ao crime, ao ódio. E muita gente se contaminou, se envenenou com ódio, deixaram de falar com pai, com mãe, com irmão por causa de eleição. É inacreditável que a gente vive hoje, mas está assim. É por isso que agora Lula admite que realmente pode sofrer um atentado em campanha. É por isso que o Lula não está fazendo essa viagem. E o PT já avaliou que tem que fazer essas programações do Lula, assim que a campanha começar também, de uma forma muito segura e dentro de todos os parâmetros. É preciso a gente ver que nós não estamos no Brasil de 2014, nós estamos no Brasil de 2022, comandado por gente da mais alta periculosidade dentro do próprio Palácio do Planalto. É isso. E precisamos orar pelo presidente Lula. A gente tem que tomar muito cuidado com essa situação. A próxima notícia, a gente olha isso aqui. Isso aqui voltou com força total. Marco Feliciano vira alvo de bolsonaristas por elogio a filme polêmico. Nós ontem tocamos no assunto aqui sobre esse filme que foi feito pelo Danilo Gentili, escrito pelo Gentili, também estrelado pelo Gentili, e o Porchat também faz parte desse filme. Eu não tinha assistido o filme, ontem, depois da live, eu fui assistir para ter uma opinião mais acurada sobre o filme. Eu sempre falei aqui para vocês, e não é de hoje, que eu não acho graça em nada que o Danilo Gentili faz. Eu acho ele humorista chato, sem graça, sem sal. Essa é a minha opinião sobre ele. E muito forçado, tudo aquilo muito forçado. Aliás, hoje em dia, se você assistir a Praça é Nossa, você vai ver que é algo muito sem graça. Porque tudo eles forçam. Você já viu a Praça é Nossa o tempo todo, aqueles comediantes tentam sempre colocar sexo no meio para ver se dá alguma graça. Então Danilo Gentili para mim nunca teve graça nenhuma. Enfim, essa é a minha posição. Sempre achei assim, não mudei de opinião porque Danilo Gentili virou bolsonarista. Sempre achei ele chato. E se você puder acompanhar meus vídeos de antes, é a mesma opinião. Agora, o que eu estou achando incrível é que os bolsonaristas estão atacando o filme nesse momento das duas uma. Eu vejo o seguinte, é uma espécie de vamos atacar agora porque o Gentili já não é mais do nosso lado. Porque o filme é de 2017, num período onde o bolsonarismo estava crescendo o tempo todo, onde as pessoas atacavam o politicamente correto, onde pessoas se levantaram para falar a favor do Gentili, porque o Gentili estava se mostrando bolsonarista. A gente sabe que o Gentili foi crítico ao PT, sempre foi crítico a Dilma, falava mal do Lula, mandava a Maria do Rosário para aquele lugar. A gente sempre viu isso no SBT. E o Gentili era elogiado pelos bolsonaristas de todas as partes, aplaudiam ele. Ele fez esse filme em 2017. E por que agora, só agora, estão falando desse filme? Quer dizer, que eles passaram 2017 para cá, 5 anos se passaram, só agora eles perceberam que o filme é tosco? Só agora eles perceberam que o filme não presta? Só agora o Marco Feliciano percebeu que esse filme é pernicioso? 2017 para cá é muito tempo para as pessoas se tocar. O Marco Feliciano elogiou o filme. E eu vou já dizer o que eu achei do filme. Ele elogiou o filme. E aí tem essa outra coisa aqui, ó. Olha só, essa é o post do Marco Feliciano assim que assistiu o filme. Parabéns, Danilo Gentili, ele disse. Há tempos eu não ria tanto. O nome do filme é Como Tornar um Aluno, o Pior Aluno da Classe, uma coisa assim. Enfim, ele disse, Danilo Gentili, há tempos que eu não ria tanto, elogiando, e bateu uma foto em frente lá do cartaz do filme. Esse é o pastor Marco Feliciano. Achou uma maravilha o filme. Só que agora, o Ministério da Justiça, pelas mãos do Bolsonaro, da Damares, estão tocando terror no filme porque ele começou a estrelar na Netflix.
Parece que somente a Netflix incomoda, não sei o que é. A Globoplay tem esse filme, eu nunca tinha visto, não tinha visto mesmo, não vou mentir, eu já tinha visto, mentira, eu não tinha visto. Vi ontem à noite, depois da live. Agora, todo mundo criticando o filme, todo mundo tacando pau no filme, e rapidamente a gente vê o Marco Feliciano falando isso aqui, depois do elogio. Olha o que ele disse. Agora, depois que começaram a tacar o pau no filme. Ele disse: comunico que apaguei o tweet de 2017, onde elogiei o filme de Danilo Gentili. Confesso que não me recordo da cena que faz apologia à pedofilia. Devo ter saído para atender o telefone. Todo bolsonarista agora está dando essa mesma desculpa. Não vi essa cena, então saí na hora que eu estava assistindo. Aí ele disse: se tivesse visto, faria o que sempre fiz com outros filmes, teria denunciado. Ainda dá tempo, tomando providências, escreveu. Ainda segundo o Marco Feliciano, ele conversou com o presidente da Frente Evangélica, deputado Sóstenes, da União, e com o ex-senador Magno Malta sobre o assunto. E eles juntos farão uma ação coordenada para denunciar o filme. Veja, o Marco Feliciano querendo denunciar o filme depois de o filme ter estreado há 5 anos, e ele elogiou o filme quando assistiu. Ele disse: reitero que não me recordava da cena específica, não se lembrava. 5 anos passou e rapidamente agora ele lembrou, agora começou a lembrar. O filme como um todo é engraçado. E foi isso que eu elogiei, ele disse. Vendo a cena separada, percebi o quão vil ela é. A classificação indicativa do filme tem que ser no mínimo de 18 anos, informou. Olha, gente, vamos aqui ponderar em algumas coisas rapidamente. Primeiro, eu assisti o filme. O que eu achei do filme? Um besterol. Sinceramente, Danilo Gentili é nojento, forçado, e o filme foi escrito por ele. Todos os bolsonaristas que assistiram o filme em 2017, 2018, 2019, elogiaram o filme, rasgaram elogios. Por quê? Porque naquele tempo o Gentili representava alguém contra a Dilma. O Danilo Gentili representava alguém contra o Lula. Então, se alguém contra o Lula produzisse qualquer merda, eles aplaudiam. Como o Danilo Gentili passou a criticar os filhos do Bolsonaro e o Bolsonaro, agora o filme não presta. Para mim, o filme não presta desde lá. Não tinha assistido lá. Assisti ontem à noite para dar a minha opinião. O que eu vi no filme? Forçação de barra. Aquela cena ali, sabe, é uma coisa desnecessária no filme. Todo mundo sabe que o filme, ele retrata a ficção. Os filmes, eles passam pra gente as virtudes das pessoas. Por exemplo, no filme tem alguém bondoso, tem alguém que ajuda, tem alguém que é o artista, mas no filme também tem o vilão, tem o safado, tem o sem vergonha, tem o estuprador, tem o bandido, tem o assassino. No filme tem de tudo. E nesse filme mostra também essa parte. Agora, o filme é de comédia. Não tem graça rir de certas coisas. Isso, na minha mera opinião. Sabe? Foi o Danilo Gentili que escreveu o filme. Então, como é que eu vejo agora? Eu vejo uma hipocrisia dos bolsonaristas que estão atacando o filme agora, porque Danilo Gentili já não é. Deveriam ter atacado antes. Falaram contra o filme agora. Só agora descobriram. E parece que todos aqueles que já tinham assistido o filme só se recordam de outras partes, menos dessa daí. Dessa em que o Porchat, não é, insinua que quer que os meninos façam uma masturbação nele. Ridícula a cena, o filme é todo ridículo. Né? O Marco Feliciano achou ótimo, achou bacana. Eu achei ridículo, não ri de merda nenhuma. Outro, sabe por que eles elogiavam o filme? Sabe por que o Marco Feliciano elogiava o filme, os bolsonaristas? Porque o filme é uma crítica ao politicamente correto. O politicamente correto, só para vocês terem uma ideia, politicamente correto é usado para descrever política e ações que evitam ofender, excluir ou marginalizar grupos, pessoas que são vistos como desfavorecidos ou discriminados. Então é por isso que eles elogiavam, porque o Bolsonaro diz, esse negócio de politicamente correto, porque o politicamente correto defende o negro, o politicamente correto defende os homossexuais, o politicamente correto defende os indígenas. Agora, como o Danilo Gentili é do lado do Bolsonaro, quando fez esse filme, todo mundo assistiu, acharam bacana, aplaudiram. Não é mais, então faz. O Porchat, por exemplo, é uma pessoa meio indecisa, a gente não sabe de que lado ele é.
Uma hora critica o PT, outra hora critica o Bolsonaro. Enfim, ele tem ali, pode estar em cima do muro, mas enfim, isso não faz o filme ser legal. Não gostei. Achei chato. Quem gostou, beleza. Outra, o filme é o tempo todo de gordofobia, atacando. No filme eles passam a ideia de que esse negócio de a gente falar de bullying é uma frescura, que as pessoas têm que ser apelidadas mesmo, que a gente tem que bagunçar com a gordura dos outros mesmo. É isso que o filme mostra. Agora, passando para o nosso momento de censurar o filme por conta disso, tem filme besterol pior do que esse aí. Filme na Netflix, filme na Globoplay, filme que passa, inclusive, no SBT. Ouvi a Daniela Beirute, que é filha do Silvio Santos, tacando o pau no filme que não presta. Eu queria que ela falasse pro pai dela tirar os filmes de cartaz que parecem no SBT, com violência, com prostituição, com estupro. Isso parece também na novela da Record. Homem batendo em mulher, batendo na cara, ameaçando com revólver. Desde quando um crime é pior do que o outro? Nós sabemos dos crimes hediondos. Agora, filmes sempre retratam o lado mau e o lado bom da humanidade. É bom, por exemplo, eu não gostei do filme. Não recomendo ele para ninguém como eu recomendaria um outro filme. Não achei legal. Eu achei assim muita forçação de barra, desnecessário. E para um crente realmente que quer, sabe, se distanciar dessas coisas, não é legal. Né? Não é legal. Assim como não é legal brincar em certas situações colocando o nome de Jesus no meio. Porque é muito fácil você fazer coisas quando você não é religioso. Mas quando você parte de um outro princípio, de uma outra ética. Enfim, o que eu creio? Que essa censura é duas coisas. Essa censura, primeiro, é para mostrar que o Bolsonaro é super do bem, é super bacana. Olha o que o Bolsonaro falou. O Bolsonaro disse que não estruparia uma senhora porque ela era feia. O Bolsonaro falou isso. Apologia ao estupro. Está respondendo no Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro colocou arma na mão de criança, insinuando que a criança queria matar. Esse é o presidente que está indo contra essas coisas. Se você é contra a pedofilia, você tem que ser contra também o assassinato de crianças. Você tem que ser contra a guerra. Você precisa ser contra a violência à mulher e não ficar elogiando o marginal que tentou matar a amante e se matou dizendo que ele é legal, como o Bolsonaro fez. Esse filme, para mim, não presta. Assim como não presta também as falas do Bolsonaro e essa questão de censura. Não assistam. Existe um monte de filme de sacanagem, de sexo explícito na internet. Você vai procurar assistir. Existe muito filme de violência, que seja de ET, que seja de qualquer coisa. Os filmes sempre retratam tanto as virtudes humanas quanto as maledicências humanas. O filme retrata o vilão e retrata o artista. Tem filmes americanos, como por exemplo aí, Curtindo a Vida Doidado, American Pie, é bem parecido com esse e ninguém nunca falou nada. Eu não recomendo o filme a ninguém. Agora, tentar fazer essa censura e o próprio Marco Feliciano mudou de ideia por quê? O filme não era fantástico? O filme não foi legal? Mudou de ideia porque o protagonista do filme e o escritor do filme virou a casaca. Para mim, o Danilo Gentili continua sendo nojento. Agora, ter esta visão de censura, porque, agora que eu... Para lá que vocês não são santos, não. Tudo que vocês fizeram e falaram foi disso. E o Danilo Gentili está pagando por ter colocado essa turma de gente nojenta no poder. Essa é a minha opinião. Quero agradecer a todo mundo, Margarete Siqueira, que está aqui. Quero agradecer a todos e dizer também, gente, olha, ajude o canal pelo Pix 61 98304 6113, arrebentando a boca do sapato, e à noite eu leio as informações que vocês mandaram para mim. Muito obrigado. Critica Brasil, falando a verdade, doa em quem doer. A gente volta à noite, às 21h45. Fiquem com Deus. E outra, aquele que anda na luz não tem tempo de ver o que se passa nas trevas. Aliás, tem muito filme que não presta e todo mundo assiste. Assista o que é bom, não é? Assista o que é bom. Beijo no coração de todos. Tchau, pessoal. Valeu.